Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem vê esse vídeo, né? Primeiramente, eu agradeço a quem, enfim, né, dá a sua audiência aqui para mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje o tema vai ser um pouco diferente, não vou falar de séries ou de reality shows, eu vou falar, né, do meu trabalho como escritor, né, enfim, da minha do livro, né, que eu já lancei, já está lançado no Notepad. Em breve ele será lançado na Amazon, né, com alguns conteúdos extras para quem for, né, eventualmente comprar o livro, né, até para, né, enfim, né, para quem gosta do universo, para quem se interessa pelo universo, né, eventualmente lendo o livro no Notepad ou lendo depois na Amazon, vai ter acesso a esses conteúdos extras, que eu não vou falar agora, é claro, mas quando for lançar o livro vai ter novidades, né? Enfim, deixa eu primeiro falar um pouco também dessa imagem que está aqui no fundo, né? Essa que está falando aí, obrigado por lerem o meu capítulo, é a Bené. A Bené é uma das personagens que conta, né? Que conta história, né? Enfim, tem o seu ponto de vista, né? Mostrado no primeiro volume, né, dessa saga, né, chamada Incidente em Ponderosa, né? Ela vai ser dividida em três livros. O primeiro já está, como eu disse, já está no Wattpad. Vai ter o link aqui, eu vou colocar o link aqui embaixo. O segundo volume, né, enfim, será lançado juntamente com, né, enfim, com o lançamento desse vídeo no YouTube, né? Mas obviamente eu convido a vocês a lerem o primeiro livro. O formato, né, de lançamento desse livro vai ser mais ou menos o mesmo como foi no primeiro livro. A gente vai ter, né? Eu vou tentar manter a média de atualizações pelo menos, né, a cada 2 semanas. Né, ter um capítulo novo a cada 2 semanas, pelo menos. 2 capítulos por mês. Já tem o segundo livro não está todo escrito ainda, mas já tem bastante coisa já pronta e eu vou começar a trabalhar agora já nessa finalização do segundo livro e também preparativos para o terceiro livro, né, que eu espero lançar ano que vem, mais tardar, né? Enfim, não ano que vem, né? Estou pensando em 2021 como ano que vem. Na verdade, seria lançamento para 2023, lançar esse terceiro livro, se tudo der certo, se eu não tiver problemas, né? Porque, enfim, infelizmente eu não vivo ainda, né, da escrita. Eu adoraria viver, mas ainda não posso viver da escrita. Mas eu fico feliz aqui de compartilhar isso com vocês. A ideia é começar a fazer uma série de vídeos sobre, né, Ponderosa, chamado 15 Minutos de Ponderosa. Ponderosa é a cidade onde se passa a história, né? Não é o nome lá da cidade que tem ou do rancho, se não me engano, que tem naquele seriado Bonanza, ou, né, é o lugar onde o pessoal do júri fica no Survivor. Se você não sabe o que é júri, o que é Survivor, vai ter um vídeo aqui embaixo também falando, né? Eu já gravei falando sobre reality shows, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre Survivor, enfim, tá lá tudo mais ou menos explicadinho, o que dá para explicar, né? Mas enfim. Então Ponderosa é a cidade onde se passa a história. É uma cidade insular, é uma ilha que fica entre a África e a América do Sul. Né? Enfim, é um lugar, né, que pode-se dizer que está situado, né, no continente africano, mas enfim, fica ali enfim, ali no mar entre esses dois continentes. E, enfim, tem toda a história ali se passa, né? É uma história, né, que retrata um período específico, né, de coisas acontecendo na cidade. A gente tem, né, enfim, né, um grande, né,
começo ali, né, um incidente inicial que se encontra relacionado a um acidente radiológico, enfim, dando só um pequeno spoiler, né? Mas acho que esse é um spoiler inofensivo, né? Acho que é importante vocês saberem também, né? Eu não pretendo contar tudo aqui nesse vídeo, claro, mas só para dar uma introduzida, né? O incidente, né, que o título se refere a esse, né, um acidente radiológico que acontece em um bairro né, mais pobre de Ponderosa, que afeta toda a cidade, né, e ao mesmo tempo a gente tem alguns outros eventos, né, a gente tem o assassinato do prefeito, né, que gera todo, né, enfim, né, um interesse, o que aconteceu, por que aconteceu, porque esse prefeito era uma figura muito popular, então tem todo né, uma investigação em cima, né, o Cisco, que é um dos personagens principais desse primeiro livro, né, ele é um policial, está investigando esse assassinato, então a gente vai ver a história também do ponto de vista dele, além, né, de também a gente ter né, um confronto ali na Zona Sul, por isso o nome do primeiro volume, Guerra de Gangues, né, é um nome inspirado também num arco de histórias do Homem-Aranha, das revistas do Homem-Aranha, era talvez o arco que eu mais goste em tudo, né, minha experiência de leitura em quadrinhos, talvez seja esse o meu arco favorito, eu realmente gosto muito desse arco, porque é muito, né, tem aquela coisa de máfia, né, que rei do crime, Homem-Aranha, né, e toda, né, vamos dizer assim, né, aquela máfia ali, as máfias ali de Nova York, ali naquele universo do Homem-Aranha, claro. Então acho bem interessante esse arco. E eu sempre pensei, quando eu comecei a escrever, né, o livro, isso foi em 2014, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi fazer as fichas de personagem, que eu normalmente faço. Então, eu escrevo de uma forma muito detalhada tudo que, né, enfim, o que cada personagem é, o que cada personagem vai fazer. E Guerra de Gangues já era o título que eu já pensava para o primeiro livro. A ideia era meio que também mostrar um pouco dessa cidade, né, no primeiro livro. O que é a Ponderosa, né? Quem são as pessoas que moram, né, nessa cidade, né? E enfim, né? É importante nesse primeiro momento para mim, né, que as pessoas realmente tivessem ideia de que até a cidade é um personagem do livro também, né? É uma cidade viva que está em, né, que tá em ebulição por causa, né, desses três principais, né, fios condutores da história. Então a gente tem toda uma agitação popular ali muito forte, né? E a ideia é, nesse primeiro livro, mostrar um pouco da cidade, né? E cada livro vai se focar num determinado aspecto, né? Não vou falar do segundo e do terceiro que eu penso para não dar spoiler, mas é basicamente isso, né? Então a gente vai ver isso, né, acontecendo, né, nesse primeiro livro, né? E uma outra fonte de inspiração para escrever essa história foi um seriado chamado The Wire. Hoje fica mais fácil das pessoas verem, é só quem tem HBO Max, né? O serviço de streaming pode ver esse seriado. É o meu seriado favorito, né, de todos os tempos. Eu pretendo, né, uma das coisas que eu pretendo fazer aqui no canal também é fazer né, vídeo falando sobre séries, novelas, enfim, tudo que eu gosto, né, em termos de produção seriada, vamos dizer assim. E The Wire eu considero o seriado mais perfeito de todos. E quando eu vi The Wire em 2014 também, na época que eu estava começando a escrever, eu fiquei muito impactado, né, por tudo. E como em The Wire a cidade é o principal personagem. Né? Não é sobre, sei lá, né, a história do Jimmy McNulty, que é um dos protagonistas, ou o Cedric Daniels, que é um outro policial, ou sobre o Stringer Bell, que é um dos traficantes, ou enfim.
A história é sobre a cidade, né? The Wire, eu diria que é né, uma história em 5 atos, contando, né, com foco ali, né, no caso, das regiões mais humildes de Baltimore, né, da classe trabalhadora de Baltimore, né? Porque você poderia dizer, eu poderia dizer, ah, não, fala sobre pessoas negras, enfim, né? Mas não, você tem toda uma segunda temporada dedicada, né, a imigrantes poloneses e eslavos, né? Principalmente que ocuparam as regiões mais pobres de Baltimore e que trabalham na região das docas. Então, enfim, você tem todo esse aspecto social e de análise, né, crítica social em The Wire que é muito forte, que me inspirou também a escrever esse livro. Eu diria que é uma das influências muito fortes, assim, né? E além do um pouco também Game of Thrones. Game of Thrones também foi uma influência muito forte para, né, o livro, a série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, né, que depois virou a série da HBO. Eu particularmente, eu demorei para entrar na série, eu li os livros primeiro, li os 5 livros primeiro. Eu não gostei tanto da série no primeiro momento, e eu pretendo também falar sobre Game of Thrones, né, nos vídeos. Mas me inspirou porque eu gostei muito de algumas coisas que o Martin, né, George Martin, o autor dessa série de livros, ele implementou, né, nos livros dele, que é a coisa, né, de você ter, né, por exemplo, as narrativas num ponto de vista de um personagem, né, de você ter várias visões políticas e como lidar com isso. Então também tem uma influência muito forte ali, né, de enfim, desse aspecto de literatura do Martin, né? Enfim, mas embora esteja falando de The Wire é uma série muito, né, enfim, que tem um pé muito forte na realidade, né? Enfim, você também pode dizer que de certa forma, né, embora você tenha elemento fantástico muito forte em Game of Thrones, embora, por exemplo, no início você não veja tanto, né, você não tem os dragões, né? Mas, assim, Incidente Ponderosa é a realidade dali, daquele lugar, né? Enfim, eu gosto de dizer que, enfim, a história, né? Quando você vai ler uma história, quando você vai ler um livro, né? Você, né? Se não for um livro de documentário, se não for um livro, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Notícia de um Sequestro do Gabriel Garcia Marques, que tem um tom jornalístico, né? É um romance, mas que tem um tom jornalístico, enfim. Mas se não for um livro assim, que é excepcional, esse livro eu recomendo fortemente. Mas se não for enfim, uma coisa, né, se a temática não for baseada no real, o livro, né, uma história não precisa ter um compromisso com a realidade. Ela precisa ter compromisso com a sua própria realidade. Então ali, né, naquele mundo, né, esse foi o meu esforço como autor, fazer com que esse mundo, com regras próprias, né, e eu não vou dizer quais são as regras, vocês vão ter de ler, ele tenha sentido, né, que as coisas façam sentido naquele mundo, né? Então, assim, eu como leitor, né, também eu, né, enfim, se eu vou ler um livro, óbvio, né, enfim, você vai ler um livro, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, né, do Machado de Assis, né, com uma expectativa completamente diferente do que você vai ler um livro do Stephen King, né? Mas embora os dois eu diria que, né, estão longe de serem livros super reais, né? Você tem, né, as passagens dos livros do Machado, ele brinca muito com essa coisa da percepção e extrasensorial e viagens, né? Enfim, e o Stephen King ele já vai mais para um ramo, né, da fantasia, né, do fantástico, né? Do fantástico como elemento para explicar uma realidade. Então é isso, assim, né? Já está acabando o tempo, então é isso que eu tinha para dizer um pouquinho para introduzir sobre o livro. Eu vou deixar o link para o livro aqui, link para minha página de escritor, e eu peço que vocês, por favor, quem dê uma lida,
é um livro muito bom. E eu não falo isso porque eu tenho um ego maravilhoso. Não, muito pelo contrário. Demorei anos eu demorei pelo menos 2 anos para escrever esse livro. Eu já estou escrevendo o segundo livro pelo menos 2, 3, a mais até, bem mais, de 2, 3 anos. Mas é um livro muito bom, assim, porque, né, você consegue se identificar com os personagens, gostar dos personagens, enfim. E eu acho que vai valer a pena o seu tempo. Se você for parar para ler o primeiro capítulo, por exemplo, que é um capítulo que eu gosto muito, você vai ficar ali preso na história. Né? É muito difícil você não ficar preso na história. Essa é a minha intenção. Acho que essa tem que ser toda, né, a intenção principal de qualquer autor. Atrair ao máximo o seu leitor, né, prendendo ele na história, ou ele ou ela, ou eu, né, na história. Né? Então é isso. Eu agradeço aqui a vocês o tempo, né, para quem viu. Por favor, é, outra coisa, se você gostou lá no Wattpad, né, enfim, dê um curtir lá, comente, isso tudo, né, para mim é muito importante saber que vocês estão curtindo a história, tá bom? Beijos e abraços para todos.